Bem-vindos ao canal Meu Tesouro Financeiro. Hoje vamos analisar um tema que está movimentando os mercados financeiros e o bolso dos brasileiros. A queda recente do dólar reacendeu o debate sobre se a moeda americana pode voltar a R$ 2. Preparem-se para entender as causas, consequências e o que esperar nos próximos meses. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vamos para o vídeo. A queda recente na cotação da moeda americana reacendeu um debate que parecia esquecido. Depois de meses de oscilações e quedas consecutivas, o dólar registrou o menor valor frente ao real em 14 meses, fechando a R$ 5,38. Embora ainda seja um patamar elevado em comparação com o início da década passada, a trajetória de desvalorização chama atenção, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Segundo o levantamento até 8 de agosto, a PTAX, taxa de câmbio calculada pelo Banco Central, acumula queda de 3,41% nos últimos 12 meses e recuo expressivo de 12,38% em 2025. No cenário internacional, o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de divisas, já caiu cerca de 10% neste ano, registrando a maior desvalorização no primeiro semestre desde 1973, ano que marcou o fim do padrão ouro e do acordo de Bretton Woods. Para entender essa desvalorização, precisamos analisar as causas. De acordo com alguns professores, a recente fraqueza do dólar tem múltiplas causas. Entre as mais imediatas estão a política protecionista do governo dos Estados Unidos e a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve. Quando a taxa de juros americana cai e a brasileira se mantém elevada, o diferencial continua atraente para investidores estrangeiros. Além disso, o mercado tem precificado menos os riscos fiscais do Brasil, o que ajuda a fortalecer o real, explicam os professores. Essa visão é reforçada por especialistas em investimentos, que destacam que a Selic em 15% ao ano desestimula posições compradas em dólar e atrai fluxo externo para aproveitar o diferencial de juros. Esse cenário aumenta a entrada de divisas no Brasil e pressiona para baixo a cotação da moeda americana. A queda para R$ 5,38 não é um movimento isolado. Especialistas afirmam que o comportamento da moeda americana pode variar muito no curto prazo, devido ao grande número de variáveis envolvidas, incluindo política monetária, relações comerciais e desempenho das economias globais. No cenário mais otimista, se os juros brasileiros permanecerem elevados, o Fed iniciar cortes já em setembro e se houver avanços nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, o dólar poderia oscilar entre R$ 5,40 e R$ 5,30. No entanto, um cenário oposto, com inflação alta nos Estados Unidos, manutenção de juros elevados e piora nas relações comerciais bilaterais, poderia levar a cotação novamente acima de R$ 5,50. Quando a pergunta é direta, o dólar pode voltar a R$ 2? As respostas dos especialistas é quase unânime. Não é impossível, mas é altamente improvável. Vários fatores explicam a escalada da moeda americana ao longo dos últimos anos. Entre eles, o aumento do risco fiscal, a dívida pública elevada e diferenças persistentes entre as taxas de inflação e de juros internas e externas. Segundo especialistas, para o menor valor do dólar chegar próximo a R$ 2, seria necessário reverter décadas de perda de poder de compra. Isso exigiria, por exemplo, uma valorização real muito significativa, normalmente associada a choques externos altamente favoráveis, como um ciclo prolongado de alta nas commodities e entrada maciça de capital estrangeiro. Outra possibilidade seria um período em que a inflação brasileira fosse de forma consistente muito inferior à americana, cenário raro nas últimas décadas. O Brasil precisaria de reformas estruturais profundas, crescimento do PIB acima de 5% ao ano, Selic abaixo de 5% e um ambiente macroeconômico interno muito estável. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos enfrentariam uma crise de dívida interna, inflação elevada e perda de status do dólar como principal moeda de referência mundial.
As reformas mencionadas, como a tributária, administrativa e previdenciária, são vistas como fundamentais para reduzir o risco fiscal e atrair mais investimentos de longo prazo. No entanto, mesmo com um cenário doméstico muito favorável, seria necessário um contexto externo e igualmente atípico, com o enfraquecimento prolongado da moeda americana no mercado global. Nesse sentido, a visão de algumas gestoras é de que pode haver um período de dólar mais fraco no mundo, impulsionado por diversificação de reservas globais, crescimento econômico mais fraco nos Estados Unidos e cortes de juros pelo Fed. Ainda assim, mesmo um enfraquecimento prolongado dificilmente levaria a uma cotação tão baixa como a vista no início da década passada. O menor valor do dólar também depende diretamente das decisões do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil. Juros altos no Brasil atraem capital estrangeiro, fortalecendo o real, enquanto juros baixos nos Estados Unidos reduzem o apelo da moeda americana. Porém, esse equilíbrio é dinâmico e sujeito a mudanças repentinas, em função de crises, alterações na percepção de risco e eventos políticos. Além disso, a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos desempenha papel relevante. Um aumento nas exportações brasileiras e no superávit comercial tende a ampliar a oferta de dólares no país, pressionando a cotação para baixo. Por outro lado, conflitos comerciais ou queda no preço das commodities exportadas pelo Brasil podem inverter rapidamente esse movimento. Embora a discussão sobre se o dólar pode voltar a R$ 2 seja fascinante, os especialistas alertam para a baixa probabilidade desse cenário no horizonte de curto e médio prazo. Para que isso acontecesse, seria necessária uma conjunção rara de fatores internos e externos altamente favoráveis ao real e desfavoráveis à moeda americana. Para o investidor e para o cidadão comum, o mais realista é acompanhar as tendências de médio prazo, entender os fatores que afetam a cotação e considerar que o câmbio, como qualquer ativo, está sujeito a ciclos e oscilações. E você, o que acha dessa análise? Acredita que o dólar pode voltar a R$ 2? Ou acha que o cenário atual é o novo normal? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais análises como essa. Até a próxima e fiquem com Deus!